O senador Eduardo Girão, do Salão do Plenário do Senado, mostrou como foi impedido de fazer um discurso da tribuna hoje por uma resolução do atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que inventou uma regra nova para a abertura de sessões não deliberativas. O senador disse: na véspera dos 200 anos do Senado Federal, tivemos um presente de grego desde o ano passado para o exercício pleno da atividade parlamentar. Só se pode abrir sessão não deliberativa, mesmo para discursos, se tiver um dos membros da mesa presente. Nunca foi assim e tal mudança só prejudica o falar, ou seja, falar é uma das premissas fundamentais de um parlamentar que usa a palavra para denunciar, por exemplo. Me senti vilipendiado com a situação hoje, haja visto não ter sido a primeira vez que fiquei impedido de me pronunciar sobre vários temas que me preparei e considero importante abordar publicamente do Parlamento. Vou novamente solicitar uma reconsideração da direção da mesa para que tal procedimento volte ao que sempre foi praticado na Casa Revisora da República. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares.
Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, 10 horas e 22 minutos dessa sexta-feira, aqui no Senado Federal. Eu estava programado aqui, fiz até mostrar para vocês o rascunho de uns tópicos que eu iria falar hoje aqui na sessão de pronunciamentos, né, que é uma sessão tradicional onde se faz discurso, denúncias, mas infelizmente não vai ter ninguém aqui para abrir a mesa. Só quem pode abrir são pessoas que compõem a mesa diretora e houve imprevistos, não vai ter condição. Algo que nós temos conversado, né, com o presidente da casa, que nunca precisou ter alguém da mesa para fazer a abertura. A mesa é isso aqui, ó, a mesa diretora do Senado, né? Ali fica o presidente, né? Tem os secretários e tal. E numa das reuniões que teve no ano passado nessa nova mesa diretora, se decidiu que só alguém da mesa pode abrir. Isso restringe muito a possibilidade de outros senadores que porventura estejam, principalmente nas segundas e sextas-feiras, possam fazer seus pronunciamentos, né? Antigamente, nos outros 199 anos do Senado, não era necessário isso, né? Qualquer um aqui poderia abrir a sessão, tendo 2, 3, já fazia aqui o pronunciamento, né? Que é o parlar, né? Então eu queria abordar a questão da posse do Dino, as falas do Barroso, do próprio Dino, né, certas incoerências do que estão acontecendo no país hoje, né, e infelizmente eu não vou poder fazer. Vamos torcer para que segunda-feira eu possa cumprir esse meu papel. Problema, por exemplo, de opiniões. Prender deputados por opiniões. Prender cidadãos por opiniões. Isso é crime político que não pode gerar. O que diz o artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição? O 4 diz que é livre a manifestação do pensamento. Se alguém abusou, inciso 5º, cabe 2 ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só pode ser dada depois, nunca prisão provisória.
Onde está, por exemplo, que em fake news, qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo é um novo Código Penal. Então nós estamos tendo, como melhor que seja a qualidade deles, que eu admiro, e reitero sempre que admiro os ministros do Supremo, não é o que foi escrito na Constituição. E é contra isso que eu tenho me batido, não para desconstituir poder, não para criticar que eles não estavam à altura do Supremo, nunca disse isso, ao contrário, acho que estão à altura do Supremo, mas tem que voltar a ser o que era o Supremo até 2003, quando era a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição e não legisladores complementares.